palavrão, desculpa, gente. Poxa, você vai tomar banho só pra gente ir ali na esquina, entendeu? E aí eu dou essa reduzida, eu dou essa. Que é a mesma coisa que na música, quando ele fala que é de uma aquarela, que um dia, enfim, descolore lá, ele tá falando que todo mundo vai morrer. Só que ele tá falando de um jeito bonitinho. Gente, o eufemismo a gente usa muito. Sério. Essa coisa de quando, desde, sabe, quando a gente vê em filme, criancinha fala assim, ai, virou estrelinha. Virou estrelinha, gente. É para falar que as pessoas morreram. A gente usa o eufemismo para dar essa, né, reduzida, essa segurada. Eu tenho certeza que vocês têm os eufemismos que vocês gostam também. Quem quiser, compartilha aí um eufemismo que usa muito aí. Vou dar uma dormidinha. Gente, dormidinha. Não, só vou dar uma deitadinha. Fechar um pouquinho o olho, assim, sabe? Não, nada demais. Depois do almoço, né? Uma relaxadinha. 3 horas, 4 horas de sono. Vou lhe dar uma relaxadinha. Enfim, a gente Ou então dá uma olhadinha no Insta quando você vê de passar 2 horas. eu vou dar uma olhadinha aqui nas redes sociais, né? Aí 5 horas depois você tá lá dando sua olhadinha. Gente, claro que ele pode ser um pouco mais forte, ele pode ser um pouco menos, né? Quando a gente usa esses diminutivos, a gente tá falando o que a gente realmente vai fazer, né? Então eu vou dar uma olhadinha no Insta. Você tá falando o que você vai fazer. Você não tá mascarando assim o que você vai fazer. Mas você usou um recurso que é o diminutivo para parecer que é menos do que você está fazendo, para suavizar esse discurso. Mas há outras estratégias. Quando eu falo virou estrelinha, aí eu não estou falando com as palavras reais, né? Tipo, eu poderia falar assim, ah, ele deu uma morridinha. Mas aí ninguém usa essa morridinha. Então, tipo assim, virou uma estrelinha, um eufemismo mais elaborado, mas que todos nós compreendemos. Todos que falamos o português, é claro, né? Usava muito diminutivo. Sim, é uma forma de eufemismo, sim. Uma mordidinha, gente. Aí deu uma mordidinha só, mas tá tudo bem. Mas tem outro que a gente usa muito, gente, que é meio que assim, ele é o contrário do eufemismo. O eufemismo é quando você quer dar aquela suavizadinha, aquela mascaradinha. A hipérbole é quando você quer fazer aquele drama. Sabe aquele drama leonino, aquele drama assim, ó, canceriano, de novela que você fala assim, gente, eu não aguento mais viver. Tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo, eu não aguento mais viver. Sabe, tipo, aconteceu uma tragédia. Sabe quando você fala, gente, aconteceu uma tragédia? Acabou a margarina. A hipérbole é o exagero da realidade. É quando você quer pegar um negócio que você quer intensificar. Tô morta, gente, estou morta. Sabe, nem fez nada na academia. Ficou tirando foto no espelho da academia, entendeu? Segurando equipamento. E aí a pessoa vem e fala assim: gente, estou morta, eu estou exausta. É um exagero da realidade. Por quê? Estou morta. Você não está morta. Se você está falando, você está vivíssima da Silva. Porém, você quer demonstrar, você quer intensificar a sensação que você está sentindo. Você quer mostrar que você não está só cansadinha, que você não está só cansada, você está exausta, você está morta. Vocês veem como a gente usa muito as figuras de linguagem? Vocês usam muito mais do que vocês imaginam, né? A questão é que a gente não se dá conta disso, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, quando vocês pensarem nas figuras de linguagem, pense que é uma coisa que a gente que faz parte, sabe? Não está distante de vocês. Não é tipo, nossa, eu tenho que ficar decorando isso, né? Tentem associar isso com as coisas que vocês usam no dia de vocês e possivelmente vocês vão ter mais facilidade de lembrar. Ou tentem lembrar alguma frase, alguma situação, alguma coisa que, isso é isso. Tentem fazer essas associações. Então, personificação, isso também é muito fácil, né? É quando você dá características humanas a coisas que não são humanas, né? Então, ai, gente, ai, você fala, sei lá, ai, meu gato falou, não para de falar. Minha gata, às vezes, ela fica miau, miau, miau.
E aí, gente, eu falo, gente, minha gata hoje ela está impossível, ela não para de um minuto de falar. É óbvio que meu gato não está falando, ele está miando, que é uma característica do gato. Só que eu pego e dou uma característica, uma atitude humana, né, para o gato. Então eu estou personificando este animal. É muito fácil esse, gente. Persona, pessoa, personificação, né? E aí, prosopopeia, vocês já sabem que é a mesma coisa. Prosopopeia, personificação, beleza. Aí, anáfora, gente. Anáfora é repetição de palavra. Repetição. É quando vocês veem assim um texto que tem muito pau, pedra, é o fim do caminho. Esqueci a letra. Isso sozinho. Mas enfim, quando tem essas repetições de palavras iniciais, né, em versos, em orações, em períodos, você tem uma anáfora. E quando essa repetição é no fim do verso, epífora, onde canta o sabiá. Cara, onde canta o sabiá para mim é outra coisa ainda. Porque assim, onde canta o sabiá? Porque onde canta o sabiá tem um significado, né? Tipo assim, onde que é esse lugar? Porque, tipo, eu não conheço muitas linguagens, mas eu imagino que é uma linguagem meio assim do campo, né? É onde canta o sabiá. Porque quando você fala onde canta o sabiá, você tá falando de um lugar, pelo menos na minha visão. E aí você tá assim, usando, claro, você tá falando de um jeito bonito sobre um lugar. Da onde você tirou esse onde o canto sabiá? É que eu tava, desculpa, é, eu tava pensando naquela canção do Exílio. Eu não sei se eu coloquei a letra certa. Minha terra tem É, palmeiras, onde onde canta o canta, sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha, a gente pode imaginar, assim, é complexo. Eu acho que não é personificação. Eu não chamaria de personificação, porque tem o canto do pássaro, né? Então, eu acho que cantar talvez seja algo que a gente associa como uma característica já do pássaro, entendeu? Se fosse outro animal, onde canta o gato, aí eu ia ficar meio assim, não, aí para lá. Agora, sabia canta, não sei, eu acho, pelo menos. Vocês podem dar a opinião de Ô, vocês. prof, tem uma figura de linguagem que é assim, tipo, você pega termo emprestado por falta de outro. Tipo, a asa da Sim, xícara. A xícara não tem asa, mas aquela verdade. parte a gente chamou de asa. Tem uma Sim, eu figura acho assim. que tem. Eu esqueci o nome dela também. Eu acho que ela tá aqui, inclusive, É não tá? catacrese ou é metonímia? É alguma dessas aí. Catacrese, eu acho que é catacrese agora. Vamos lá, pera lá, vou até procurar agora. Eu acho que é catacrese. Catacrese. Exatamente catacrese. Parabéns. A catacrese é essa é uma metáfora, só que por que que ela é usada? Porque não existe uma palavra melhor para a gente falar daquilo. Então, que é a pele do tomate. Ah, tirar a pele do tomate. Tecnicamente, pele seria uma coisa humana, mas como a gente não tem uma palavra melhor para falar sobre a pele do tomate, a gente fala pele do tomate, né? Aqui, ó, eles dão um exemplo, ó, pescoço de garrafa, virar um vaso de cabeça para baixo, nariz do avião, os dentes do serrote. Eu acho que poderia ser, assim, pensar no cantar, o canto do sabiá, né? É complexo. As figuras de linguagem elas dão muita discussão, gente. Eu não sei se vocês viram o BO que deu, acho que foi na prova da Unicamp, que tinha uma crônica e a questão era para você identificar a figura de linguagem que estava sendo usada na crônica, e aí ele dava o nome da figura de linguagem e ele dava o trecho em que teria essa figura de linguagem. Gente, assim, ninguém sabia responder essa, entendeu? Ninguém sabia responder.
Aí, tipo assim, eu não vi ainda o gabarito oficial, mas aí eu vi os sites de algumas, não vou falar nomes aqui, né, nossa aula gravada, não vou fazer propaganda, mas eu assisti algumas correções online de cursinhos aí, pré-vestibular, e os professores, tipo assim, tipo, a gente ficou discutindo aqui, a gente não sabia que figura de linguagem que era. Enfim, dá pano pra manga. Ó, olha eu usando uma figura de linguagem. Dá pano pra manga. Então, quando ele fala assim, ó, minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, na verdade você tem que interpretar isso como toda uma imagem que ele está construindo, né? Uma imagem de uma terra paradisíaca, de um lugar lindo, né? Onde tem as palmeiras e os passarinhos cantando nas palmeiras, né? E olha só, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que ele está falando? Esse poema do Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, é um poema que ele está fazendo um diálogo entre um lá e um cá. Então fica evidente que esse eu lírico ele está num lugar que não é um lugar tão bom. É um lugar que gera nele saudades da terra dele. Né? E aí ele vem falar da terra dele. Então ele está em outro lugar falando, ó, lá na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui onde eu tô gorjeiam, não gorjeiam como as de lá. Tipo, as de lá gorjeiam muito melhor, as árvores de lá são melhores, o lugar lá é melhor, tudo lá é maravilhoso, não é como aqui. Né? Então, essa construção dessa natureza que a gente tinha, enfim, né? E tudo isso. Então, você tem que pensar em tudo isso, sabe? Às vezes, toda essa figura de linguagem vai servir para uma interpretação mais ampla que você vai fazer de alguma coisa. Mas, voltando um pouquinho, então a gente tem anastrofe ou inversão, que é aquela que eu falei quando você tem. Qual que é a ordem comum de uma frase, né? Sujeito e predicado. Aí você tem sujeito, verbo e objeto. Aí, o que acontece na anastrofe? Você tem uma inversão nessa ordem. Então, ao invés de ter, por exemplo, sujeito, verbo e objeto, você tem objeto, sujeito e verbo. Ou você tem objeto, verbo, sujeito, né? Mas é uma inversão normal. O hipérbato já é uma inversão brusca na ordem das palavras, né? Que é o exemplo que eu dei do hino. O hipérbato, vocês sempre lembram, gente, se tiver hino e tiver coisa de figura de linguagem, é hipérbato. É hipérbato. Porque o hino é super hiperbático, o nosso hino. Não sei nem se existe essa palavra. Mas ele é super hiperbático por quê? Porque ele totalmente fora de ordem. Assim, você teria que pegar ali e fazer toda uma construção para poder entender o que está falando. Por isso que a gente tem dificuldade de entender ele. Elipse é omissão de termos da oração, né? Que não prejudica o entendimento. Então, você pode emitir sujeito, você pode omitir verbo, você pode omitir preposição, e ainda assim a pessoa vai entender aquilo que você está falando. O zeugma é uma omissão de um termo que já foi mencionado. Então, aqui na elipse, esse termo ainda não foi mencionado. No zeugma, ele foi mencionado, né? E você para de mencioná-lo na sequência. Então, meu pai era paulista e aqui você não precisa do era, né? Meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Silepse é quando você faz uma concordância, que essa concordância, tecnicamente, ela não está, entre aspas aqui, hein, que eu vou falar, correta na norma culta, né, da nossa língua, e aí você faz uma concordância de ideias e não daquilo que realmente está ali. Então você fala, quando a gente fala a gente não sabemos, você está usando uma figura de linguagem, porque é uma música, e o que ele está querendo mostrar? Uma ignorância que está aqui por trás do que ele está fazendo como construção estilística aqui, que seria não concordar o agente com o verbo, né? Seria a gente não sabe escolher presidente, segundo a norma culta. A gente não sabe tomar conta da gente. E nós não sabemos.
Então, ele está fazendo uma concordância aqui pautado em ideias, nas ideias que ele quer passar para aquele que está ouvindo. É isso, gente. As figuras de som são as mais fáceis, né? Vocês devem lembrar um pouquinho. A aliteração, que é a repetição dos sons consonantais, ou seja, dos sons de consoantes, p, t, k, g, d, l. Às vezes é bem fácil de perceber, que nem na música aqui do Papa é pop, mas às vezes não é tão fácil de perceber, mas vocês podem estar atentos a isso e lembrar que a literação é essa repetição de sons consonantais. E a assonância que está aqui, ó, é essa mesma repetição, só que de sons vocálicos, de vogais. É quando você tem assim, o ra. Não, essa é a literação. É que tem tão pouca vogal, né? Mas sabe quando você tem muitos sons de A, muitos sons de E, muitos. Vocês entenderam, né? Não veio nenhum exemplo agora. Daí, paronomásia é quando você usa aquelas palavrinhas que tem sons parecidos, mas sentidos diferentes, tá bom? Então, manhas e manhãs. Depreender. Rafa, mas não pode ser, não é só uma palavra. Não pode ser uma palavra só. Você tem que ter uma frase, você tem que ter uma oração inteira que vai brincar com essa sonoridade das vogais. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui, daqui a pouco eu vou pegar para vocês. Beleza, paronomásia vocês entenderam que é bem facinho, né? Massas e maçãs, manhãs e manhas. Quer ver um exemplo? Calma aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Só um minutinho. Era para ter. Acho que tá aqui, ó. Só um minuto. Ó, assonância aqui, ó. Sou Ana da cama, da cana, fulana, bacana, sou Ana de Amsterdã. Essa é uma frase, né, de uma música do Chico Buarque. Então, olha só, isso é assonância. É essa repetição de um som vocálico. Então, olha quantos As nós temos nessa frase. Por mais que você tenha aqui uma ou outra vogal diferente, né? Tem muito, ó. Ana, cama, cana, bacana, Amsterdã. Ou aqui, ó, a pálida lágrima de Flávia. Nem precisa ser muito, sabe? Mas é quando usa isso, fica claro que isso foi usado para criar ali alguma emoção diferente, alguma sensação diferente, um outro sentido, né? Enfim. Depois eu posso mandar esse arquivo aqui para vocês, que ele tem mais exemplos também do que só aquele outro. E eu acho que tem também outras figuras de linguagem aqui nesse arquivo que eu tenho com os resumos. Aí eu mando lá no grupo para vocês retomarem. Mas para o Enem é bem bacana vocês pensarem nas figuras de linguagem, acho que vai ajudar bastante vocês. E por que que é legal, gente, figuras de linguagem? Porque você vai, tipo, elas nos fazem dar mais atenção pro para os discursos, né, para as interpretações que a gente vai fazer, para aquilo que a gente está ouvindo, para aquilo que alguém quer dizer, porque é muito louco, gente. A comunicação humana é muito louca. Olha só o que eu falei agora. A comunicação humana é muito louca. Vocês entendem que parece que tudo que a gente fala, de alguma forma, a gente está usando 1000 recursos ali para falar, 1000 recursos o tempo todo, tá vendo? Parece que eu não consigo. Quando você começa a prestar atenção, você fica tipo, gente, será que eu não consigo falar sem usar nenhuma figura de linguagem, nenhum recurso estilístico? No geral, não. No geral, a gente não consegue. E aí é muito louco, porque tem muitas sutilezas no discurso, gente. O Pessoa falou ontem na questão que a gente resolveu, né, sobre interpretação. Interpretação é muito louco, né? Porque tem uma pessoa e essa pessoa fala um negócio. E aí você tem que entender o que essa pessoa está querendo dizer com aquilo que ela está falando.
Só que a interpretação que você vai fazer, ela depende de muita coisa. Ela depende da sua bagagem cultural, ela depende das experiências de vida que você teve, do seu conhecimento linguístico, do seu conhecimento contextual. E aí você vai ouvir alguém falando alguma coisa, e aí você tem que depreender o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. E aí você vai dar uma resposta, né, de acordo com aquilo que você entendeu e não de acordo com aquilo que a pessoa falou. E aí, essa pessoa vai ouvir o que você falou, ela vai fazer a interpretação dela do que você falou, e ela vai te dar uma resposta de acordo com a interpretação dela, e não de acordo com aquilo que você respondeu, daquilo que você interpretou, daquilo que ela te falou. Gente, tem gente na linguística, os professores sempre falam assim, a gente se pergunta como que o ser humano consegue se comunicar ainda. Como? Porque, tipo, é muito difícil. Por isso que a gente vive brigando, gente. Já percebeu que a gente vive brigando com os outros? É por isso. É porque alguém fala um negócio e a pessoa entende outra coisa. E aí a gente tem uma dificuldade enorme de realmente falar aquilo que a gente está querendo dizer. E, no geral, a gente nem quer ser tão claro assim. A gente fica o tempo todo usando estratégias discursivas, figuras de linguagem, jeitos diferentes de falar. A gente fala uma coisa para dizer outra o tempo todo. Né? Sabe quando tipo assim, você quer falar alguma coisa para uma pessoa, aí você pega e conta uma história, ou dá um exemplo de uma outra pessoa, ou fala um negócio, por exemplo, se eu falo assim para vocês, nossa, essa pia tá suja, hein? Olha quanta louça. Às vezes eu tô querendo dizer o quê pra pessoa? Eu tô querendo dizer, você não vai lavar a louça? Só que ao invés de eu falar você não vai lavar a louça, eu falo o quê? Ai, nossa, a pia tá cheia, né, gente? Ou então você fala assim, você vai lavar um negócio, a pia tá cheia, você fala assim, nossa, eu não tô conseguindo nem lavar meu copo aqui de tanta coisa que tem nessa pia. Então a gente fica aqui, ó. Olha como é difícil a comunicação. E é isso o que é mais encantador, gente, na comunicação, na nossa língua, né? Esses tempos eu fiz um trabalho para uma disciplina que é muito bacana, que é exatamente para entender o sentido das coisas, a interpretação das coisas. E era o trabalho que eu fiz era de frases de mãe. Sabe essas frases assim, olha, eu vou contar até 3. Gente, eu vou contar até 3. Qualquer pessoa assim que é uma criança brasileira, não sei se a mãe de vocês ainda fala assim, né? Mas assim, quem for da minha idade, tiver aí, né, os meus colegas aí perto da minha idade, quando eu via isso, eu vou contar até 3, gente, não precisava falar mais nada. A gente já na hora parava de fazer o que estava fazendo, já ficava desesperado, vou apanhar. Olha só que louco, porque uma frase começa a ser utilizada, uma coisa começa a ser utilizada, e de repente as pessoas começam a inferir coisas daquilo. Só que pensem assim, uma pessoa que não está no contexto brasileiro, por exemplo, uma pessoa de outro país, onde talvez as mães não falem, eu vou contar até 3. Essa pessoa vai ouvir isso, ela vai falar, tá bom, beleza, pode contar até 3. Fica à vontade. Por quê? Porque ela não vai captar essa mensagem. Porque eu vou contar até 3 significa assim, eu não estou gostando do que você está fazendo, você pare de aprontar agora, porque senão eu vou pegar o meu chinelo e você vai apanhar. Só que a gente entende, né? E aí tem outras coisas, tem outras frases que a gente entende. Por exemplo, quando a gente fala assim, tá no mercado e fala, ai mãe, eu quero isso. E a mãe fala assim, na volta a gente compra. Gente, vocês são espertos, vocês sabem que não vai ter volta. Essa volta não existe. Quando a mãe fala na volta a gente compra, significa assim, ó, para de fazer graça, você para de chorar, entendeu? Porque eu não tenho dinheiro, só que eu não vou falar isso aqui na frente dos outros para não passar vergonha e continua o seu caminho. Vamos continuar o nosso caminho. E um dia, talvez eu compre. Então, vejam que bacana que é, né? Quando você fala assim para alguém, eu pergunto assim, você para no caminho e fala assim, você sabe onde é o posto de gasolina? Tecnicamente, se eu pergunto para você assim, olha, você sabe onde é o posto de gasolina? A pessoa poderia me responder assim, sei. Ela teria me respondido, certo? Sei. Você sabe onde é o posto? Sei. Não teria me respondido. Porque quando eu perguntei, você sabe onde é o posto de gasolina? Eu não quero saber se a pessoa sabe.
Eu quero que ela me diga aonde é, porque eu estou procurando o posto de gasolina. E aí, quando eu falo isso, na nossa língua, as pessoas que compartilham isso que a gente compartilha, elas vão entender que se eu pergunto, você sabe onde é o posto de gasolina? Eu quero que a pessoa me explique onde é, e a pessoa não vai responder sei. Ela vai falar assim, claro, vira à direita, vai à esquerda. Só que vocês sabem, e eu tenho certeza que vocês já fizeram isso alguma vez na vida, que quando a gente quer provocar alguém, quando a gente quer fazer uma gracinha, às vezes a gente responde as coisas como? Ao pé da letra. E isso gera humor, provocação, gera um monte de coisas na nossa língua, certo? Então, a pessoa fala assim. Olha, as mães aqui, né? Eu tô pegando as mães para Cristo hoje. Olha, outra figura de linguagem, pegando a mãe para Cristo. Quando a mãe fala assim, vai esperar esfriar para vir comer? E aí, tipo assim, a vontade de responder é, vou. Só que, tipo assim, a gente sabe que não é isso que ela tá querendo dizer. Muito pelo contrário, ela não quer que você espere a comida esfriar. Ela quer que você levante tua bunda da cadeira e vá comer, entendeu? Porque ela já te chamou 3 vezes para comer. Então, assim, são essas. Só que aí, quando a gente quer provocar, a gente fala, vou. E aí, né, causa uma irritação no outro, porque o outro sabe que não foi isso que ele quis dizer, a gente sabe que não foi isso que o outro quis dizer, mas a gente se faz de bobo. Então, muitas vezes a gente entende o que o outro quer dizer, a gente finge que não entendeu, né, para não dar briga. Mas a linguagem é tudo isso, a comunicação é tudo isso, e é difícil interpretar, gente, é muito difícil. Mas é por isso que eu falei para vocês na nossa última aula, para exercitarem isso, irem atrás desse conhecimento, lerem muito, exatamente porque se vocês forem capazes, quanto maior for a capacidade interpretativa de vocês, né, para fazer uma prova, maior também vai ser a capacidade interpretativa de vocês na comunicação no dia a dia, de entender o que o outro está falando para você, do que você está sendo solicitado e tudo isso, né? Que não é pouco. Bom, é isso, as figuras de linguagem. Eu vou mandar esse arquivo para vocês. Vocês podem procurar na internet outras figuras de linguagem. Tem algumas que são meio complexas mesmo, a gente não entende. Elas não são isoladas também. Isso também aumenta a complexidade. No geral, a gente usa várias figuras de linguagem ao mesmo tempo, né? Então, outra dificuldade. Diferença entre paradoxo e antítese. Paradoxo é contradição de ideias. Então, assim, é uma ideia que não é possível no nosso mundo. Antítese é contradição de palavra. Então, tipo assim, não é uma ideia. Então, por exemplo, você pode falar uma frase que vai ter uma antítese, mas que não vai ter um paradoxo. Então, deixa eu ver aqui. Deve ter até um exemplo, algum exemplinho aqui já bom. Perífrase, catacrese, metáfora, metonímia, alusão, antítese. Ó, tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Isso é antítese, mas não é um paradoxo, porque você não está falando uma coisa que não é possível de acontecer, uma coisa na qual falta lógica, porque tristeza não tem fim, ponto. Felicidade tem fim, ponto. Mas você está usando 2 conceitos que são contrários, 2 conceitos opostos, tristeza e felicidade. No paradoxo, agora essa daqui tá em antítese, mas vou dizer que eu chamaria isso daqui de paradoxo. Isso aqui é paradoxo. Depois eu vou até rever esse resumo aqui que eu peguei uns exemplos da internet, mas a gente tem que duvidar. Por quê? Porque o paradoxo, cadê o paradoxo? Aqui, o paradoxo é quando você associa esses conceitos contraditórios para representar uma ideia que é ilógica, que não é possível no nosso mundo. Então, ferida que dói e não se sente. Isso é uma ideia contraditória, porque como que algo pode doer sem que você sinta? Porque a dor pressupõe que você está sentindo a dor, né? Então, isso é uma ideia ilógica no nosso mundo.
certo? E você vê que tem até em palavras, ó. Quando for oxímoro, é a contradição em palavras. Embora, tipo, gente, isso aqui é complexo. Porque isso daqui... Bom, mas enfim. Ó, não sei se ficou claro a diferença entre antítese e paradoxo. Se vocês tiverem que pensar, de uma forma bem simples assim, ó. Quando vocês veem só duas palavras que são opostas, mas a ideia, de forma geral, não é ilógica, você tem antítese. Quando você tem conceitos contraditórios, mas esses conceitos estão formando uma ideia para a qual falta lógica, uma ideia de algo que não é possível no nosso mundo, aí você tem um paradoxo, ok? Beleza, mas se relaciona muito paradoxo e antítese, tá? Eu sempre fico pensando assim, que de alguma forma, às vezes, vai ter os dois juntos. Você vai ter antítese, porque você vai ter os dois conceitos ali, e você vai ter paradoxo também. Então, que nem aquela que eu. É verdade, aquela do tudo e do nada, ela pode. Você pode dizer que é antítese também, porque você tem dois, que nem eu falei, elas podem acontecer simultaneamente, porque você tem dois conceitos que são opostos, tudo e nada, mas eu também acho que aqui é um paradoxo, porque quando você fala que o mito é o nada, que é tudo, é uma ideia também meio ilógica, meio contraditória. Sim, gente, no barroco tem muito, mas no, por exemplo, no Camões, gente, Camões é paradoxo e antítese assim, sabe? Escorre dos sonetos dele, né? Bom, retomamos aqui as figuras de linguagem, que eu acho que foi legal ter retomado, por mais que tenha tomado bastante tempo aí, porque porque cai bastante no Enem mesmo, e acho que vai ajudar vocês aí com interpretação, tá bom? Alguém me mandou essa questão aqui. Cadê? Oxe, não. Vamos lá nos download que tá lá, gente. Alguém me mandou essa questão aqui. Ó, que é exatamente de Gregório de Matos, tá? Então vamos lá, ó. Ao braço do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Pela análise formal, ou seja, da forma do poema, e pela leitura atenta, pode-se constatar que o poema em questão insere-se na vertente barroca do A. Cultismo, pelo jogo de palavras. B. Gongorismo, pelo requinte das ideias. C. Conceptismo, pela presença do raciocínio truncado. D. Quivedismo, pelo exagero nas alegorias e personificações. E. Maneirismo, pela atenuação dos excessos do próprio movimento. Então, aqui, ó. A primeira coisa que vocês tinham que saber para resolver essa questão não é fácil. Não é fácil porque é uma questão de conceitos. E aí, não é interpretação só. É interpretação, mas não é só interpretação. Porque vocês tinham que, por exemplo, saber que cultismo e gongorismo são a mesma coisa. Que conceptismo e quevedismo são a mesma coisa. Cultismo é também chamado de gongorismo, porque cultismo era esse recurso que era utilizado pelo Gôngora, que é um poeta, Luiz Gôngora, e por isso que ele é chamado de cultismo ou gongorismo. O conceptismo e o quevedismo também é a mesma coisa. Por quê? Porque o conceptismo é um recurso que era utilizado pelo Quevedo, um poeta também. Então ficou chamado também de quevedismo. Agora, o maneirismo não, o maneirismo é só ele mesmo. Agora, a questão é a seguinte: conceptismo, pela presença do raciocínio truncado. Já vocês tinham que ter o conhecimento do quê? Que, na verdade, o conceptismo é
raciocínio fluido, que ele vai, assim, as ideias elas vão criando um pensamento lógico para te levar a alguma conclusão, a algum lugar. Truncado é exatamente tipo pá, pá, que tipo assim, não tá fluindo ali daquela forma, né? Então, assim, eu já não iria nascer, mas não sei, que a pessoa, não sei quem me mandou, se quem me mandou essa questão está aí, porém a pessoa não me mandou a resposta. Então, assim, né? Não sei. Agora, eu não acho que o raciocínio aqui seja truncado, eu acho que ele vai construindo uma ideia. Não sei se foi a impressão que vocês tiveram, né? E aí ele fala do exagero, né? Nas alegorias e personificações. Eu não sei, assim, às vezes eu não sei explicar, mas eu não achei que seja isso também. Não acho que tenha um exagero de personificação aqui. Ele está falando sobre uma escultura, né? Pelo que eu entendo, que foi despedaçada aí pelos fiéis por alguma razão. Então, não vi muita personificação aqui, não. Então, eu já excluiria a C e a D. Maneirismo, pela atenuação dos excessos do próprio movimento. Eu não diria que aqui tem uma atenuação dos excessos, que é uma característica do barroco, né? Os excessos. Excesso de ornamentação, pode me mandar, Rafa, e etc. Aí eu ficaria meio entre a A e a B, só que aí eu pensaria o seguinte, que cultismo e gongorismo são a mesma coisa. Então, eu ia pensar o seguinte, cara, ele realmente está fazendo muito jogo de palavras, na minha opinião. Assim, eu iria na A. Por quê? Porque, cara, esse negócio de parte todo, porque ele está usando essas palavras não só em um sentido, né? Em alguns momentos ele está usando parte todo com um sentido, em outros momentos com outro sentido, né? Então, quando ele fala assim, o todo sem a parte, é uma coisa. Agora, quando ele fala em todo sacramento, está Deus todo, cara, para mim ele está jogando com a palavra parte com a palavra todo. O cultismo realmente é um jogo de palavras, tá? Ele também tem essa coisa do requinte de ideias, porque é um jogo de palavras que vai levar um requinte de ideias. Mas eu acho que eu apostaria na letra A ainda, cultismo pelo jogo de palavras. Eu também, gente. Assim, eu não sei se essa é a resposta. Até procurei no Google para ver se eu achava o gabarito, mas eu não achei essa questão especificamente aqui. Se quem me mandou tiver aí souber já a resposta também, agradecemos muito, né, de descobrir qual que é a resposta correta. Deixa eu ver. A Rafa me mandou aqui, me mandou no. Aqui, ó. Eita, mas eu abri já a resposta, mas tudo bem. É a 77, Rafa, que você está com dúvida? Então, beleza, a gente tem uma charge, né? Que é algo bem característico aqui das questões do Enem, como eu falei, esses desenhinhos e tal. Ah, é da FUVEST, beleza, mas tudo bem. Mas no Enem tem muito também. E você, o que você toma para ficar melhor? Eu tomo distância. Ai, ai. Essa brincadeira comunicativa, né? O efeito de humor presente nas falas das personagens decorre A. Da quebra de expectativa gerada pela polissemia. B. Da ambiguidade causada pela antonímia. C. Do contraste provocado pela fonética. D. Do contraste introduzido pela neologia. E do estranhamento devido à morfologia. Bom, vamos lá de baixo. Estranhamento devido à morfologia. O que é morfologia? Morfologia, quando você tem as palavras. Vou falar de uma forma bem simples, tá? É mais difícil que isso, as coisas, gente. Mas, assim, só para que vocês, estudantes, né, que não são linguistas, né, talvez sejam futuramente, mas, bom, morfologia são os pedacinhos que formam uma palavra. Então, você tem um radical, você tem uma vogal temática, você tem, por exemplo, os morfemas que indicam feminino, você tem um morfema que indica plural.
Então, por exemplo, na nossa língua, S geralmente é um morfema que indica plural. Então, se eu falo cachorro, se eu falo cachorros, esse Szinho é um pedacinho que é acrescentado na palavra para indicar o plural. Os morfemas são esses pedacinhos, são essas unidades mínimas de uma palavra, são unidades mínimas que têm significado. Porque vocês poderiam falar assim para mim, mas uma unidade mínima de uma palavra é isso daqui, ó. M, O, R, M, O, R, F. Não, porque isso não tem significado. O que tem significado são os morfemas, tá? Só que não tem nada de morfologia aqui, né? E você, o que toma para ficar melhor? Eu tomo distância, então eu já eliminaria essa, porque para mim, morfologia, lógico que tudo aqui é morfologia, mas assim, não me gerou nenhum estranhamento morfológico. Letra D. Contraste introduzido pela neologia. O que é neologia? É criação de novas palavras. Inclusive, gente, a neologia, no geral, ela é possível por causa da morfologia. Porque, assim, quando você sabe, tipo assim, a gente fala assim, tuitar. Tuitar é uma palavra que tecnicamente é um estrangeirismo, que a gente pega da palavra Twitter, só que aí a gente cria um verbo, tuitar. Como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente sabe que esse ar, ele marca normalmente na nossa língua, ele é muito característico de verbos no infinitivo, né? Amar, chorar, falar, calar, gritar, tuitar. Você pega ali um morfema, um pedacinho de palavra, coloca no tweet, aí fica tweet mais ar, que é a marca do verbo, tuitar. Pronto, você tem uma palavra nova na língua. É assim que a gente consegue fazer palavras novas. O neologia é exatamente isso, criação de novas palavras. Mas aqui não está criando uma nova palavra, certo? Pode ser que aí tá, beleza. O tomar tá com um sentido aqui, com dois, mais de um sentido, né? E a brincadeira vem exatamente dessa possibilidade de mais de um sentido do tomar. Mas não é uma palavra nova, é uma palavra que já existe. Mudar o sentido, usar uma palavra em mais de um sentido, criar um novo sentido para uma palavra, não é criar uma nova palavra. Do contraste provocado pela fonética. O que é fonética? Fonética são os sons. Então, quando eu falo fone, é a menor parte de uma palavra que não tem significado, mas que tem diferença na nossa língua. Então, se a gente tem p, b, k, g, l, m, n, t, d, tudo isso são fones da nossa língua. E a fonética estuda exatamente esses fones. A questão é que tem algum contraste provocado por esses sons? Não, acho que não é disso que também vem esse humor, né? O que você toma para ficar melhor, eu tomo distância, não. Da ambiguidade causada pela antonímia. O que é antonímia? Antonímia vem aí, se a gente for pensar, eu imagino que é isso, gente. Agora nem eu tenho certeza, mas eu acho que vem de antônimo, né? Então, sinônimo são palavras que têm o mesmo significado, né? Que podem ser usadas uma em substituição à outra. Antônimo, né? Antonímia são palavras que têm significados opostos, certo? É o contrário, tecnicamente. Mas aqui não é disso que está vindo o humor, porque que antônimo que a gente tem aqui, que contrário que a gente tem aqui. Com isso a gente já eliminou todas, né? Agora a prova dos 9 é: será que a A está certa? Porque só sobrou ela. A quebra de expectativa gerada pela polissemia. O que é polissemia? Poli, vários. Semia, sentido. Polissemia, vários sentidos. Tomar tem vários sentidos. Você pode tomar um suco, você pode tomar um banho,
você pode tomar distância. Olha só que louco, né? São coisas bem diferentes, né? Porque tomar um suco é isso daqui. Você vai virar na sua boca e vai engolir. Quando eu falo assim, eu vou tomar um suco, ninguém entende que eu vou pegar o suco e vou virar em cima de mim, me ensaboar com o suco. Ah, tomei um suco. Não. Vocês vão entender que é isso. Se eu falar para vocês, vou tomar um banho, vocês não imaginam que eu vou abrir o meu chuveiro e encher um copo de água de banho e tomar, certo? Vocês entendem que eu vou entrar neste banho e vou lá me lavar. Se eu falo tomar distância, vocês não imaginam nem que eu vou ligar um negócio e entrar embaixo, vocês também não imaginam que eu estou virando alguma coisa na minha boca, vocês entendem que eu vou me distanciar. Então, tomar é um verbo que tem mais de um sentido. E o que aconteceu aqui? Uma quebra de expectativa por causa dessa possibilidade de sentidos que tem em tomar. O que você toma para ficar melhor? O que ele está querendo dizer, gente? Se você eu faço uma pergunta dessa para você, ele está querendo perguntar que remédio que você toma, né? Tipo assim, você toma algum remédio, você toma alguma coisinha, né? E aí, o que ela faz? Ela brinca com essa possibilidade de outro sentido e fala: eu tomo distância. Então é a A, sem sombra de dúvidas, é a A da quebra de expectativa gerada pela polissemia do verbo tomar, tá bom? Então, assim, claro que é uma questão. Oi, alguém ia falar? Dava pra acertar esse. É só falar poli, muitos, tomo, mais um significado. Pronto, nossa, que raiva. Não era uma questão difícil, não era, Então. embora. Fi. Embora assusta, né? Eu Que é também tô difícil falando repetir meu aqui. conhecimento, que eu sabia o que era morfologia, eu sabia o que era neologia, eu sabia o que era fonética. Mas aí, né, obviamente que não é todo mundo que vai saber. E aí, esse monte de nome estranho, você já bate o olho e já fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Que nomes são esses, né? E aí, é claro que é importante. Aí, vocês têm que explorar o quê, né? As outras informações que vocês têm. Que é a mesma coisa que acontece nessa questão do quevedismo, conceptismo e etc, gente. Por quê? Olha só. Cadê ela? Porque aqui, nas duas questões, a gente tem uma coisa acontecendo. Você não tem só as palavras, os conceitos, porque são duas questões de conceitos, basicamente, né? Que você teria que conhecer alguns conceitos. Você tem outras informações além desses conceitos, né? Quebra de expectativa, ambiguidade, contraste, estranhamento. Aqui você tinha jogo de palavras, requinte das ideias, presença do raciocínio truncado. Poxa, eu tô muito na dúvida, mano, eu não faço a menor ideia do que é fonética. Tudo bem. Tenta brincar e explorar com o resto da informação que você tem. Então, assim, cara, se eu não soubesse nem o que é polissemia, eu tô pensando aqui, se eu pegasse essa questão, sabe o que eu ia pensar? Eu ia pensar quebra de expectativa. De qualquer forma, eu ia pensar nisso. Porque, tipo assim, eu ia olhar isso e ia falar, bom, não tá tendo contraste ou estranhamento ou na hora, eu até poderia achar que teria, mas a quebra de expectativa, que é um negócio muito mais fácil pra gente, você não precisa ter um super conhecimento aí de português, de linguística, né? A gente sabe o que é uma quebra de expectativa. Quebra de expectativa é você esperar algo e você ter outra coisa. E aí você ter um choque ali de tipo, não era isso que eu tava esperando. Então, cara, eu ia abstrair todo o resto, assim, eu ia fechar os olhos para esses conceitos todos e eu ia falar, ai, quer saber? Eu vou chutar quebra de expectativa. Ponto. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês também. Explorem as outras informações que vocês têm na questão. Porque aí você pode acertar no chute. Que nem essa outra aqui do conceptismo, cultismo, gongorismo, cara. Você pode acertar no chute também. Porque, ó, você começa a ler assim, ó, todo, parte, parte, todo, todo sem parte, parte com todo. Você fala, cara, eu vou chutar essa aqui, ó, jogo de palavra. Se esse é cultismo, gongori, conceptismo, não sei nem o que é isso. Mas tem um jogo de palavras aqui. Tem uma brincadeira com essa palavra todo, parte, todo, parte. Chuta essa. Agora, uma dica que eu dou é não deixem de responder, gente. Questão assim de alternativa,
responda. Sabe, é melhor chutar, vai que vocês acertam. Aí, o que você faz para o chute? Você faz tudo isso, presta atenção, explora outras coisas, pensa o que eu consigo extrair disso, o que eu sei disso daqui, né? Exatamente. Tem uma parte de interpretação, Rafa. É isso que eu estou tentando mostrar. Tentei mostrar para vocês das questões do Enem. Essas questões aqui, mesmo essa sendo da FUVEST, é uma questão que também poderia ter caído no Enem, porque eles exploram muito isso. E assim, não deu para a gente responder muitas questões hoje, mas eu já vou falar para vocês o seguinte: raio-x do Enem. Olha lá, vocês vão entrar, né, vocês vão baixar esse negocinho aqui do SAIS, e lá no final, ó, tem todas as resoluções, gente, comentadas, tá bom? Então, assim, tem várias questões. Uma parte desse documento são questões de literatura, e uma parte são questões de interpretação, português, essas coisas. Baixem esse arquivo, né? Inclusive, né, se quiser que eu mando também, se tiver com preguiça de entrar lá para baixar, mas vocês podem entrar e baixar também. E façam essas questões aí nesses próximos dias. Leiam essas resoluções, porque elas com certeza vão ajudar vocês. Vocês vão ver, muito importante, que questões de literatura que tem aqui, no geral, elas. Ah, ainda temos 5 minutos, né? Vamos ver a de Dom Casmurro, gente, porque eu adoro Dom Casmurro. Qual que é? A 41, né? Vamos lá. Vocês sabem que eu adoro Dom Casmurro, né? Vamos lá! 41. Aqui, ó. Dom Casmurro. Vamos lá. Vamos imaginar assim, poxa, não li Dom Casmurro. Tudo bem. Vamos ver o que tá aqui, ó. Capítulo 1º do título. Capítulo 1º. Vocês já sabem que esse é o início do Dom Casmurro. Vocês já leram aqui embaixo que é Dom Casmurro, ó. Dom Casmurro. Por isso que eu falo, já leia aqui embaixo o que é. Antes de começar a leitura, pelo menos vocês sabem o que vocês estão lendo. Machado de Assis, beleza. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continuei. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado, né? Estava chateadinho, triste, emburrou. Bico, ficou com bico. No dia seguinte, gente, eu não sei se vocês usam mais essa expressão, mas tem uma expressão que é de exagero, aquelas figuras de linguagem, que é maravilhosa. Que é assim, ó, o bico fazendo cachecol no pescoço. É uma hipérbole tão boa essa, o bico fazendo cachecol no pescoço, que assim, a pessoa ela não tá só bicuda, entendeu? O bico dela tá tão grande que dá pra fazer um cachecol no pescoço. Ele estava assim, amuado, o bico fazendo cachecol no pescoço. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me, né, nomeando-me Dom Casmurro. Dentre as características básicas do texto literário, olha só, o cara usou Dom Casmurro para perguntar características do texto literário. Aquela que fica mais evidente no capítulo lido é a subjetividade. Lembra? Sujeito. Pois predominam o modo de pensar e o estilo do narrador. Segura essa. Função estética evocada pela beleza dos versos apresentados pela personagem. Seguro. Ficcionalidade, considerando que é clara a ideia de que a situação contada não é verossímil. D. Conotação, pois a maioria das palavras desvia-se do sentido denotativo e assumem outras significações. Plurissignificação, pois há diversos sentidos no trecho e o leitor pode extrapolar os limites do que está sendo dito. O que vocês acham? Ai, gente, o Enem adora confundir as cabeças, né? Você lê os negócios, parece que tá tudo certo, parece que tá tudo igual. Você fala, meu Deus. Mas tudo bem, vocês vão sobreviver. Vai lá. O que vocês chutariam nessa daqui? Questão 41.
Ó, a Bia falou que iria de A. Alguém quer mais dar opinião aí? Bom, tudo bem. Bia acertou. É a letra A. Júlia também agora falou que é a letra A. Letra A. Porque, olha, função estética evocada pela beleza dos versos apresentados pela personagem. Isso daqui não tem nada a ver, obviamente. Porque, tipo assim, o que, que os versos que ficcionalmente a personagem apresentou tem a ver com a característica básica do texto literário? Então, eu já eliminaria essa. Aí, ficcionalidade, considerando que é clara a ideia de que a situação contada não é verossímil. Não, gente. A ideia do texto literário é parecer verossímil. A gente sabe que é ficção, mas ao mesmo tempo a gente entra naquele mundo, né? A gente é convidado àquilo e a gente aceita. Ninguém fica lendo Harry Potter e pensando, pronto, agora estão jogando quadribol, subindo em vassoura, fazendo vassoura voar. Agora apareceu o cachorro de três cabeças. Nem existe cachorro de três cabeças, gente. Ninguém lê Harry Potter pensando isso o tempo todo. Porque a gente é convidado a entrar nesse mundo e aceitar aquilo. Esse mundo precisa ter uma lógica interna. As coisas que acontecem, elas têm que seguir uma lógica, mas que é a lógica deste mundo ficcional. Mas nós, enquanto, né, leitores, enquanto telespectadores, a gente aceita a lógica desse mundo, por menos lógica que ela nos pareça. Então, a C também não é. D. Conotação, pois a maioria das palavras desvia-se do sentido denotativo e assumem outras significações. Não, não é essa uma característica do texto literário. Por mais que tenha sentidos, as palavras possam assumir outros sentidos, não é o tempo todo que isso acontece, né? Às vezes realmente estão contando a história ali, usando as palavras no sentido delas, e beleza, né? Não é a maioria das palavras. Plurissignificação, pois há diversos sentidos no trecho, o leitor pode extrapolar os limites do que está sendo dito. Tudo bem, tem mais de um sentido, às vezes a gente pode depreender outras coisas, mas nem sempre, e acho que nesse trecho também não tem tanta plurissignificação assim. Ele realmente está contando, esse é o começo do livro, ele está contando por que ele é chamado de Dom Casmurro, que é por quê? Porque ele estava voltando para casa de trem, e aí tinha esse poeta, eles começaram a conversar, ele estava cansado, o poeta começou a ler uns poemas para ele, ele estava cansado, ele fechou o olho e deu uma dormidinha. Deu uma descansadinha. E aí, o poeta ficou chateado com ele e começou a chamar ele de Dom Casmurro. Casmurro seria o quê? Uma pessoa fechada, uma pessoa chata, né? Enfim, e Dom é um símbolo aí de status, né? De uma nobreza, assim. Então, é uma ironia esse nome. Tipo assim, o Dom, porque ele tinha lá, era meio rico, né? E Casmurro, porque chato, porque dormiu enquanto o poeta estava lendo os poemas dele, entendeu? Então, assim, não é tão significativo assim. Claro que vai ter ali um significado na história geral, para tudo isso, depois a nossa interpretação, né? A história está sempre nos dando pistas. Eu falei para vocês quando eu falei de Dom Casmurro, eu não sei se eu falei para vocês de Dom Casmurro, gente. Agora eu não lembro, porque eu gravei uma aula inteira só de Dom Casmurro, mas agora eu não lembro se foi pro cursinho de arte. Mas qualquer coisa a gente compartilha essa aula que eu tenho ela gravada também, que é uma aula só dessa obra que eu gravei pro pessoal, que é exatamente para mostrar as pistas, né, que o enredo vai nos dando ali para a gente depois fazer a nossa interpretação do quê? De que existe uma diferença entre aquilo que o Bentinho está narrando e aquilo que a história, né, o enredo da história está nos mostrando. Então é assim que a gente descobre que a narração do Bentinho é não confiável. Então, já sabem, não tem como saber, gente, se Capitu traiu ou não. Isso não é a questão da história, não é isso que Machado queria também, tá bom? Ele só queria fazer exatamente essa brincadeira, esse jogo, e mostrar que a gente tem aí um narrador não confiável. Por quê? Como que a gente descobre isso? Pelas pistas que nos serão dadas pelo enredo da história. Mas isso é uma longa conversa. Infelizmente, hoje não dá tempo da gente tê-la.
Mas, assim, espero que a nossa conversa hoje tenha sido boa, que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas, que tenha ajudado. Eu vou continuar disponível todos esses dias aí no WhatsApp. Vocês podem me mandar questões, dúvidas, perguntas. Eu sei que chega uma hora assim que vocês estão tão cansados também que nem adianta mais ficar, tipo, né, lendo muito conteúdo ou respondendo. Mas, para fechar, assim, a única dica que eu vou dar para vocês é exercitem a capacidade interpretativa de vocês, tá? Isso já vai servir para vocês para tudo, para as provas e para a vida, tá bom? Então é isso, né? Beijos para vocês, desejo aí uma boa noite e mandem dúvidas lá no WhatsApp, tá bom? Obrigada, prof.